No pergaminho do Mar Morto foi achado vários livros da Bíblia. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Alguns eram tidos como apócrifos. Tem um livro que foi achado no pergaminho do Mar Morto, chamado Capgem. Capgem. O Gênesis Apócrifo. Sim, o Gênesis Apócrifo é um dos manuscritos do Mar Morto, descoberto em Qumran. Era pertencente à antiga sociedade nazarita de En-Gedi. Este manuscrito foi catalogado como Capgen, Capgen, ou Q20. Você também pode buscá-lo como Q20, por ter sido encontrado na Gruta 1. É um manuscrito incompleto, do qual sobreviveram apenas 22 colunas de texto em aramaico. Como o início do manuscrito se encontra desaparecido, há uma dificuldade de compreender a dinâmica total da coisa. E que trabalho exaustivo tem sido feito até hoje para entender de forma perfeita esse livro. Ele traz a narrativa dos filhos de Adão e Eva e sua progênie até Noé. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Muito legal essa parte. Esse livro relata detalhes da criação de um ser que muitos têm medo e pavor. Mas a gente, quando lê Ezequiel 28, verso 13 até 17, a gente vê detalhes da sua criação. Sim, estamos falando de Lúcifer, que habitava no Éden. Agora veja bem, Lúcifer, segundo o livro de Ezequiel 28, verso 13, segundo esse livro apócrifo de Gênesis, tá? Encontrado na Gruta 1, ele fala que Lúcifer deixou a maldade brotar em seu coração. Ele magoou o coração de Deus. Foi destituído da honra que tinha junto a Deus. Herdou o nome de Satã, que significa Senhor das Trevas. Deixou de ser um anjo de luz para ser Senhor das Trevas. Parte desse livro dizem que a ciência do bem e do mal foi iniciada por Lúcifer, lá no Éden. E o mais interessante vai dizer como tudo aconteceu. Lá vai dizer que ele teria sugerido a Deus que o deixasse mostrar um modelo de governo diferente do governo de Deus. E que isso ia trazer à tona que a maioria das pessoas são parecidas com ele, deveria ser filho dele. E Deus teria poucos filhos, poucos obedientes. O livro vai dizer que a terça parte das hostes angelicais se deram por convencido disso. E que seria muito mais fácil fazer isso com o corpo humano, o ser humano.
E a gente vê, né, gente, que realmente ele tinha razão. Esse livro que foi achado lá no Qumran vai dizer que se Deus não intervém por meio de seu Filho Jesus, todos seriam realmente convencidos por Satanás. E todos, de fato, seriam filhos de Satanás. Todos, sem exceção. Vai vendo, hein? O livro vai trazer vários diálogos entre Deus e Adão e Eva. Na trajetória dos tempos. O livro vai dizer que Deus passou a contar os tempos em 1º de Tigres. Tudo começou em 1º de Tigres, o que a gente conhece hoje como festa de trombeta em Israel. Vai dizer que o Salvador dessa galera perdida também nasceria na data em que a Terra nasceu, 1º de Tigres. Até aí tudo bem. Todo mundo sabe que Jesus nasceu mesmo no outono judaico. Então falar que ele nasceu 1º de Tigres, festa de trombeta, uma data especial, não choca mais ninguém. Choca mais ninguém. Agora veja bem. Presta bem atenção. Esse livro vai tratar de vários padrões, com outono judaico, com 1º de Tigres, com lua nova. Vai tratar de vários padrões. Mas como é um livro apócrifo, como é também o de Enoque, apócrifo, como é o de Jazen, apócrifo, né? E outros livros que a Bíblia relata, mas todo mundo considera como apócrifo. Então, a gente fica só no seguinte pensamento. Bom, pode ser uma verdade que não canonizaram. Mas vai continuar assim até o fim. Simples assim. Fazer o quê, né? Ai, fazer o quê? Esse livro, só para você ter um detalhe, vai dizer que na conversa da serpente com Eva, a serpente colheu dos frutos da árvore proibida e passou a saboreá-la, colocando um fruto na mão de Eva e incentivando a comer. Olha só o que tem nesse livro. Olha só. Oh, o livro tem muita coisa interessante. Perdão, estava com sono. O livro tem muita coisa interessante. Entendeu? Houve muito diálogo do Senhor com Adão e Eva nas madrugadas. E ele pedia para que eles guardassem tudo aquilo no coração. Esse livro vai dizer que a Eva queria saber por que não podia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela era curiosa quanto a isso. E Satanás, sabendo disso, a instigou na sua curiosidade. Sabe? Satã, em sua astúcia,
começou a atraí-la para junto da árvore da ciência do bem e do mal, sem que ela se desse conta do perigo. Se ele vai dizer que ela flertou com o inimigo, flertou com o perigo. Entendeu? E tudo que o Senhor havia falado antes, entrou no ouvido e saiu no outro. Ela não levou para o coração. Olha que problema. Olha que problema. Deus fala, fala, fala e as pessoas não registram no coração. Entra no ouvido e sai no outro. Olha que problema. O livro está dizendo sobre isso. Entendeu? É. Que triste. Então tem muita coisa, muito diálogo nesse livro apócrifo do Senhor com eles, mas, enfim, nunca vamos saber, né, qual é a verdade disso tudo. Ricardo Luiz.